Evangelho de Lucas 7 e 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e houve uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Stop. E Jesus disse: jovem, tem coisas que só Jesus pode fazer. Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. O personagem principal desse texto é uma mulher que passa por uma das fases mais difíceis da sua vida. A gente sabe que ela mora em Naim. A Bíblia não dá o nome dela, características de temperamento, de gostos, mas o que ela diz sobre a mulher já é grave o suficiente para a gente olhar com um olhar crítico e de análise. Ela é viúva, e agora ela está enterrando o único filho. Ou seja, essa mulher está desprovida de graça, e ela chora. O texto é claro, dizendo que essa viúva, que agora perde o único filho, ela está chorando, que é o movimento natural para uma tragédia nesse nível. Ela chora porque está sozinha, ela chora porque não vai ter companhia, ela chora porque não vai se sentir útil, porque o seu único filho morreu. Ela vai cuidar de quem agora? Só sobrou ela. Ela chora porque o filho que ela tem era a esperança de talvez abraçar um neto. Não, junto com o filho vai-se também a expectativa de ser avó. Tudo que ela tinha acabou. E vem outras perguntas: por que tão novo? Por que comigo? Por que o meu filho? E talvez você hoje esteja como essa mulher aqui, chorando porque está solitário, chorando porque alguma coisa que não é natural aconteceu, alguma lei natural, alguma coisa que deveria combinar com a sua idade hoje, aquilo que você deveria estar vivendo, e você, quando vê sua idade e o que você deveria estar vivendo, você fala: uma lei natural se quebrou. Pô, com meus 40 anos eu queria estar muito bem empregado, já queria estar ganhando muito bem. Você olha para a sua profissão, para que você tem hoje, para a sua idade, e você chora, você fala: não deu certo. Você olha para a sua vida sentimental e compara com o momento que você está vivendo, você fala: não deu certo, estou chorando, porque não é assim que eu pensei. Eu casei para estar casado, eu não casei para estar viúvo. Eu gerei um filho para ver esse menino crescer, para ver esse menino evoluir, virar um homem, se casar, eu ter alegrias. Eu não me casei para ter filhos, para ficar viúva e sepultá-lo, mas isso acontece, irmãos. Não há ninguém aqui dentro dessa reunião ou online que não tenha chorado, talvez hoje mesmo. E o Espírito Santo me revela aqui que há pessoas que têm chorado copiosamente, chorado de forma intensa. E talvez você tenha escondido isso das pessoas, escondido isso de pessoas que dormem na cama ao lado. Mas Deus manda te dizer hoje: você tem sido forte para muitas pessoas, mas eu tenho visto você, diz o Senhor. Momentos que não tem palavra, momentos que não tem consolo, só nos resta chorar. Quem já passou por um momento assim? Que só nos resta chorar. E aí essa mulher, ela está envolvida numa multidão, indo em direção ao cemitério. Só que na porta da cidade está Jesus. E o que é engraçado é que Jesus também está rodeado por uma multidão. São duas multidões. A viúva
da cidade de Naim, indo sepultar seu único filho, rodeado por uma multidão, e lá vem Jesus. Ele tinha acabado de realizar milagres. A multidão que estava ao lado de Jesus estava eufórica, tamanhos milagres. E aí Jesus vai na porta da cidade de Naim. Uma multidão feliz, falando de avivamento, falando de milagres. Mas Jesus, no meio dessa multidão feliz, talvez ele estava sorrindo. É verdade, Deus é bom, que bênção. Ele começa a olhar o ambiente. E quando ele olha o ambiente, ele encontra uma aglomeração ali no canto, muita barulho em volta de Jesus, muita euforia, mas ele vê que tem uma mulher ali. Ele vê uma mulher que estava chorando. E o que é interessante é que ele larga a multidão que estava acompanhando ele, para ele estar ao lado de alguém que está chorando. E Jesus está aqui hoje, vendo você, próximo a você. Ele largou a festa para ir chorar com a mulher. E aí, gente, ele fala algo que só ele pode falar. Eu não tenho essa coragem. Eu já fiz culto fúnebre, onde pais enterram filhos. É o pior de todos. É o pior. Não tem nada pior na minha vida pastoral do que fazer um culto fúnebre de criança. É uma das coisas mais terríveis e mais tristes, porque os pais olham para nós com 2 olhos dizendo: por que Deus fez isso comigo? Deus não me ama? E já me perguntaram. E aí você tem que respeitar o luto, você tem que entender que o pai está falando aquilo porque ele está desequilibrado emocionalmente, e você não pode, dar uma cajadada no pai que está cobrando o amor de Deus. Você tem que ter um equilíbrio, e também não pode deixar que espizinha em Deus. É uma situação complicada. Mas aí Jesus olha para uma mulher que está indo em direção ao cemitério enterrar o filho dela, e fala uma coisa que eu nunca teria coragem de falar. Ele olha para aquela mãe e fala: não chore. Tem que ter muita ousadia para falar isso para uma mãe. Tem que ter muita certeza que tem poder para mudar a história. Tem que ser dono de todo o poder. E talvez a mulher perguntou para ele assim, a Bíblia não diz, mas talvez ela perguntou: não chore por quê? Eu nem te conheço. Sabe por que você não vai chorar? Porque eu estou aqui, só por causa disso. O caixão está aí, o menino não respira, a multidão não acredita, a minha multidão, mas a única garantia que você vai parar de chorar hoje sou eu estou aqui. Não chore porque o teu Salvador chegou. Jesus não vai só dar um abraço nela, Jesus não vai só dar uma palavra de consolo, Jesus não vai só dizer eu sinto muito, isso quem faz é o homem. Jesus não vai prometer levar ela no shopping no outro dia, ou tomar um café da tarde. Jesus vai lá porque Ele vai parar o enterro, e vai acabar com o ciclo de morte. É isso que você tem que entender aqui hoje. A simples sensação de que Jesus está aqui hoje é suficiente para eu poder dizer para você, em nome de Jesus: pare de chorar agora, seja qual for a situação, agora. Ele não veio aqui te trazer um alívio. Esse culto não é para te trazer um alívio, um cafezinho, uma bolachinha, água e sal. Esse culto não é uma terapia, esse culto é cura. Jesus está aqui, e eu não sei qual buraco você se enfiou, e eu não sei o quão morto está a sua vida, e eu não sei o quanto você está chorando e o quão bagunçado está, mas Jesus chegou e Ele parou o enterro. Ele olhou para quem carregava o caixão e falou: para. E olhou para a mãe e falou: não chore mais. Ele bagunçou algo organizado. Tem muita coisa organizada para enterrar sua vida. Ele parou, ele interrompeu um processo de morte. E vou te dizer uma coisa: tem muita gente que fica irritada quando o cortejo para, porque a pessoa está tão envolvida em carregar o teu caixão, ela está tão envolvida em carregar o caixão, que quando chega alguém dizendo: para, o que esse camarada quer? O que essa pessoa quer? Jesus para o enterro, e Ele faz algo que não poderia fazer.
Na tradição judaica, ninguém, fora os médicos, necrotério, nenhum judeu da linha sacerdotal poderia tocar em corpo ou tocar em caixões. Na tradição judaica, tocar em caixões tornaria essa pessoa impura. Aí você diz: pastor, a minha vida está tão complicada, está tão suja. E Deus diz: eu posso tocar nisso hoje. Ele se torna maculado para tirar você do choro. Ele toca na impureza para te fazer puro. Agora, imagine a crise, gente. Como eu disse, muitas pessoas chorando, copiosamente solidárias, carregando o caixão, e de repente tem uma ordem no meio do cortejo: parem o enterro. E eu repito, você sabe que tem gente que é especialista em carregar caixão? Você sabe que tem gente que é especialista em enterrar gente? Será que não é hora de deixar o Salvador interromper o choro de quem está morrendo, de quem já morreu, e acabar com esse cortejo? E a ordem de Jesus é: jovem, levante-se. Jovem, levante-se. E a mulher, de repente, ela para de chorar. Por quê? Porque o menino acorda, o menino se levanta. Quando Jesus chega, o choro da mulher acaba. Quando Jesus chega, o velório acaba, o enterro acaba. Quando Jesus chega, a injustiça acaba. Quando Jesus chega, a dor de cabeça acaba. Quando Jesus chega, o complexo de inferioridade acaba. Quando Jesus chega, a vontade de desistir acaba. Quando Jesus chega, a vontade de olhar para os lados acaba, porque Ele interrompe o ciclo de morte. E eu, de verdade, irmãos, eu tinha outra palavra para trazer aqui. Essa palavra pulsou no meu coração quando entrei no carro para vir aqui. Eu sei que tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje. Não é a palavra que eu tinha preparado, mas é a palavra que Deus quer trazer aqui nesta tarde. Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está vendo você hoje, e eu quero que você tenha essa noção. Você vai parar de chorar hoje, porque o teu Salvador está vivo. Você não precisa ficar olhando para essa plateia, você não precisa ficar contabilizando quantos vieram no sepultamento, porque Jesus Cristo hoje, Ele está acabando com esse enterro, em nome dEle mesmo. Ele está dizendo: acabou esse enterro de reputação, acabou esse enterro empresarial, acabou esse enterro de carreira, acabou esse enterro sentimental, acabou, está tudo arrumadinho, está tudo certinho. Todo mundo já sabe, inclusive, que você está morto. Todo mundo já sabe, inclusive, que você faliu. Todo mundo sabe que você é uma pessoa que não tem sorte na vida, é o que dizem, porque você está viúva e perdeu o único filho. Mas quando alguém viu você, Jesus está vendo você, Ele está vendo com olhos diferentes, porque todo mundo que chega para enterrar, e Ele vem dizer: eu vi você, eu vi você. Jesus está vendo você, e o choro vai acabar. Jesus estava devolvendo o garoto à mãe, gente. Ele devolve o garoto à mãe. Ele diz: levanta. Ele olha para aquilo que está morto e diz: o que ele diz? Ele olha para aquilo que está no chão e diz: aquilo que está gelado, e diz: levanta. Eu quero liberar essa palavra para você hoje. Levante sua mão para cá. Eu não sei há quanto tempo, como Ele falou para Lázaro e falou para o filho da viúva de Naim, mas Deus manda dizer para você hoje: levanta. Levanta, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a planejar. Esqueça o funeral que arrumaram para você, esqueça o enterro. Ele está vendo suas lágrimas, e Ele vai em tua direção hoje e diz: acabou, eu vou mudar a sua vida. Por quê? Porque o seu Salvador chegou. A noite está acabando e o dia vai chegar. O choro dura uma noite. Você foi chamado para continuar. Você foi chamado apesar das contusões, apesar dos hematomas. O choro mata o júbilo, o choro mata a vida. O choro tem que durar um período curto, porque ele vai destruindo tudo. E aquele choro destruiria a vida daquela mulher. Jesus disse: eu não vou deixar que acabe, eu não vou deixar que essa mulher entre em colapso. Deus sabe o seu limite, e você não pode mais esconder a sua dor. Por que Jesus vai até aquela mulher? Por que Jesus sai da multidão feliz e vai para a multidão? Porque ela não estava contida, ela não estava bem resolvida em sepultar o filho, ela não estava engolindo seco o nó na garganta.
Ela não estava se fazendo de forte. Ela chorou de uma forma tão copiosa. Eu imagino que aquela mulher devia estar desmaiando pelo caminho, devia estar chorando, gritando: não, Senhor, meu filho. Eu imagino que ela devia estar fazendo um escândalo. Eu imagino que ela devia estar arrancando os cabelos. Eu imagino que aquela mulher devia estar dando um show, porque só ela sabia o quanto doía aquele processo. E quando a gente quer lutar por algo que morreu, ou quer desabafar, as pessoas logo dizem para nós: cala a boca, fica quieto. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi até ela porque ele viu uma glória sobre ela. Jesus não foi até ela porque um anjo desceu com uma tenaz. Jesus foi até ela pelo choro dela. O que fez Jesus ir até ela e salvar a vida dela foi que ela expôs o quanto ela não era feliz, o quanto estava doendo. Mas ela fez isso num ambiente que, graças a Deus, Jesus estava lá. Eu não estou falando para você arrancar os cabelos pelas ruas. Eu não estou falando para você sair se lamentando. Mas quando você tiver certeza que Jesus está perto, põe para fora o que está acontecendo. Quando você tiver certeza que Jesus está no ambiente, pelo amor de Deus, chore, diga para Ele que é importante, diga para Ele que você não está bem resolvido coisa nenhuma. Eu quero meu casamento de volta, Senhor, eu quero minha vida emocional, eu não aceito tomar remédio. Chore, chore pelas oportunidades que você perdeu, chore pelos enterros que estão acontecendo, chore, chore porque o médico diz que o câncer não está retrocedendo, chore porque você foi humilhado num lugar e você não aceita viver com essa marca. Chore, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Um coração que se quebranta não resistirá ao Deus. Chore, olhe no espelho e diga: eu não me conformo. Se Ele é o dono da vida, eu não me conformo ver que essa vida mequetrefe. Chore, não esconda a sua dor.